Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar um estudo sobre as armaduras espirituais, conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. E iremos também estudar um pouco sobre batalha espiritual. Esse estudo ele será dividido em 3 vídeos. Esse será o primeiro e depois daremos seguimento com os outros 2. Nesse de hoje iremos falar somente sobre as armaduras espirituais. Nos outros 2 vai ser dividido o assunto de batalha espiritual. Esse assunto de batalha espiritual, ele será dado o básico. Por que o básico? Porque ele, além de ser um assunto extenso, ele é um assunto um pouco complexo. E também um assunto que, dia após dia, sempre encontra-se algo novo a estudar. Uma estratégia nova, algo sempre é descoberto acerca desse assunto de batalha espiritual. Mas eu peço que vocês não fiquem presas ou presos somente nessa parte básica que iremos dar nesse estudo. Esse básico é para que você tenha uma noção do que é batalha espiritual, para que você entenda como acontece, quando acontece, onde acontece, qual o seu papel na batalha espiritual. Tá bom? Então, a partir desse básico, aí você pode se aprofundar, pesquisar aqueles que nunca fizeram. Aqueles que já fizeram, que já têm uma noção, vai vir trazendo vamos dizer assim, lembrando um pouco mais sobre o que é batalha espiritual, talvez algo que você nunca tenha visto antes, porque o assunto de batalha espiritual, como eu já falei, sempre tem algo novo a ser estudado. Então, por mais que a gente faça um estudo aprofundado hoje, é capaz de daqui a algum mês já ter algo novo que precisamos estudar de novo, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre as armaduras espirituais, que são 6 poderosas, defesa contra os dardos inflamados do maligno. Todo esse assunto ele estará na apostila que eu irei disponibilizar no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, pode acessar o link abaixo deste vídeo, entrar no grupo e ter acesso a essa apostila. Essa apostila, ela vem baseada em alguns estudos, diversos estudos diferentes, tá certo? Não foi eu que fiz o estudo de batalha espiritual e montei essa apostila. Eu estudei outras apostilas, eu estudei outros assuntos, estudei outros estudos e com base nisso eu fiz uma apostila para que nós pudéssemos estudar agora, tá bom? Bom, Deus em sua estratégia teve a preocupação de providenciar todo o armamento espiritual necessário para lutar, pois, além de oferecer proteção, representava força e honra. Deus nos deu um armamento espiritual que tem a capacidade de contra-atacar e derrotar qualquer cilada que o diabo tente usar contra as nossas vidas. Deus sabe que, para que possamos combater com êxito os poderes invisíveis que foram organizados contra nós, precisamos ter seu poder sobrenatural, especial que ele forneceu para esse combate. Há uma diferença entre vestir e ser revestido. Vestir-se significa cobrir a nudez. Revestir significa ornamentar. É o complemento do que se vestiu. Só haverá revestimento se o soldado estiver vestido. E vestir significa estar coberto pelos princípios. A legitimação para ser revestido é obediência, honra e serviço. Existem pessoas que não têm honra, são talentosos, têm dons, porém o exercício dos dons não os livram de serem alvejados pelo ataque do inimigo. Ao lermos Efésios 6:12, é-nos indicado claramente que a luta de um cristão não é contra as pessoas neste mundo, mas contra Satanás que está no governo deste sistema. Nessa luta constante, venceremos apenas no Espírito, aplicando o sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15. Não há como combater os principados e potestades, as forças espirituais do mal em nossa própria carne,
Por isso, a armadura de Deus nos foi dada e somos ordenados a nos revestir dela. A armadura de Deus possui 6 partes, com significados espirituais valiosos. Cada um dos seus componentes está descrito em Efésios 6, do versículo 14 ao versículo 18, conforme veremos a seguir. Só um momento, porque o meu notebook não está me ajudando. Pronto. Voltamos. Começamos com o cinto da verdade. Os soldados eram cingidos com um cinto que serve como suporte para a espada. A verdade. É a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade é a palavra de Deus. O cinto da verdade garantia a defesa do quadril e protegia dos golpes baixos. O maior golpe baixo do inimigo é a mentira. Cingir-nos significa viver a verdade, deixando-a fazer parte do nosso ser, incluindo-a em nosso interior. Se você não aprendeu a viver a verdade, não adianta apenas verbalizar da boca para fora. Você só estará revestido quando aprender a viver aquilo que a peça expressa. João capítulo 14, versículo 6. Fisicamente falando, o cinto dá volta ao corpo e recobre o abdômen. Está sobre as entranhas e antigamente as entranhas representavam o interior abdominal. Eram associadas ao lado emocional do ser humano. Isso significa ter as palavras de Deus bem perto da nossa boca e no nosso coração. Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Percebe a importância da palavra em seu viver? Tenha contato com a palavra, encha-se do Espírito e da vida. João capítulo 6, versículo 63. Na apostila, vocês verão que cada representação da peça da armadura tem uma representação em um soldado. Tem um desenho. Para quê? Porque às vezes nós temos uma visão do que é essa armadura. Mas Paulo, quando ele escreveu esse capítulo de Efésios 6, essa carta à igreja de Éfeso, ele tinha em mente a armadura que ele usava, ou a armadura que ele já tinha usado, na verdade. E na apostila eu coloquei o desenho dessa armadura, que é a armadura de um soldado romano. É a armadura justamente como Paulo expressa no livro de Efésios 6, capítulo 6. Então, vocês podem ver, cada peça vai estar, como é que eu posso dizer, ressaltada na apostila, para que a gente possa entender como é esse cinto. Porque às vezes nós podemos ler o cinto da verdade e achar que o cinto é aquilo que usamos só para segurar a calça, a parte baixa da roupa, né? Aquela peça fina. Não, o cinto daquela época não era dessa forma. Era diferente. Então, por isso que na apostila eu coloquei a foto do soldado romano e todas as partes da armadura, elas estão ressaltadas para a gente entender qual era o significado de Paulo, como Paulo estava falando. Como Paulo vinha dizendo, o cinto da verdade, a couraça da justiça, estava representando como. Então, na apostila, nós podemos ver esse pedaço por pedaço. Então, vocês peguem e já estejam lendo a apostila, para poder já, quando vir assistir o vídeo, eu já entender do que eu estou falando. Que aí já fica mais fácil. Couraça da justiça. A couraça era feita de metal ou couro. Era colocada sobre peito e abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais dos soldados. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca é o nosso coração. O coração está envolvido em toda a nossa experiência cristã, pois sua função é amar a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30. O amor a Deus está presente quando cremos, quando somos batizados e quando vivemos a vida cristã. Sem amor, não é possível vivermos nenhuma experiência espiritual. Por isso, esse órgão é muito valioso. Uma vez ferido pelo inimigo, a sua função original é atingida. Não amar a Deus pode gerar marcas e sequelas. Por isso, vista-se com a couraça da justiça. Todas as peças da armadura, elas são de fundamental importância. Não tem como nós querermos
privilegiar uma peça e outra não. Não, a armadura ela tem que ser vestida completamente. Nós temos que nos revestir da armadura. É por isso que quando nós oramos, pedindo o revestimento da armadura, nós não pedimos, Senhor, me dá só a couraça da justiça, me dá só o cinto da verdade, não. Nós pedimos o revestimento da armadura. Significa que nós pedimos o revestimento da armadura por completo. E nós temos que estudar a armadura dessa forma, por completo. O cinto da verdade. O que é esse cinto? Esse cinto significa que ele segura a palavra. É como se o cinturão naquela época, ela segurava a espada. O que é espada? A palavra. Então, cinto significa que eu tenho que viver a palavra. Eu não posso só usar a palavra como forma de ataque ou de contra-ataque em uma batalha espiritual. Mas antes disso, eu tenho que viver a verdade. Porque só então, vivendo a verdade, é que eu tenho autorização legal para usar a espada. Se eu não vivo a verdade, mesmo orando com base na palavra, mesmo sabendo a palavra, é como se eu não estivesse totalmente autorizado a usar a palavra, porque eu só falo ela da boca para fora, mas ela dentro do meu interior eu não tenho. Ela não faz parte de mim. A couraça da justiça. A couraça da justiça, ela protege um dos órgãos mais vitais, né? Ou os órgãos mais vitais, vamos assim dizer. Porque ela protege o nosso coração, ela é como se fosse um colete à prova de balas. Que protege o coração, todos os órgãos vitais, não é? Do nosso intestino, protege os pulmões, protege pâncreas, rins, fígado, baço. Então, ela vem com isso. E como é isso? Eu tenho que viver a justiça de Deus. Eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Então, eu não posso somente achar que ao pedir o revestimento eu estou sendo revestida. Porque eu tenho que viver a armadura. Vamos seguir. Calçado do Evangelho da Paz. Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através deles que vamos pisar no território do inimigo para resgatar pessoas para Deus. Ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o Evangelho por todo lugar, mesmo sendo o território do inimigo. Escudo da fé. O escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. O escudo mencionado nessa passagem é semelhante ao da imagem, como eu já falei a vocês que tem na apostila. Era um escudo grande que protegia a maior parte do corpo. O escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. A dúvida, uma vez plantada em nosso coração, faz com que o inimigo encontre vários meios de nos fazer desanimar e completar sua ação nos derrotando. Mas, se sustentarmos o escudo da fé com nossos braços por meio da oração, então fecharemos todas as brechas e dissiparemos os dardos inflamados do maligno. A fé está na palavra de Deus, na pessoa de Deus e em suas promessas. Tudo que Satanás lançar em nossa direção, Deus desfaz. 1 João capítulo 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A igreja avança por trás do poderoso escudo da fé. Sem fé, nós ficamos indefesos e inúteis para Deus. Não podemos agradá-lo sem fé, pois ela é a chave para a vitória. Capacete da salvação. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Se esta apresentar fraquezas, tudo estará perdido. Essa fraqueza aparece principalmente dentro de nossa mente, nos levando a questionar Deus e o que Ele nos ensina. Com o capacete da salvação, somos guardados de todo o vento de doutrina. Espada do Espírito. Como o próprio versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo. A arma maior não há. Através dela, vencemos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja a prosseguir. A arma é tão importante
parece estar intimamente ligada à vigilância e à oração. Ao orar no Espírito e a súplica perseverante, assim é que espiritualmente falando. A espada do Espírito está em nossa boca. A palavra deve ser liberada pelos nossos lábios segundo a orientação e discernimento do Espírito. Uma oração feita sob a palavra de Deus. O funcionamento correto das armaduras. Para que as 6 partes da armadura de Deus funcionem adequadamente, precisamos orar em todo o tempo no Espírito, vigiar com toda a perseverança e fazer súplica por todos os santos. A oração é a chave para que você abra o armário em que está guardada a armadura de Deus. E a oração também é o lubrificante que você precisa para o bom funcionamento dela. Quando você orar, esse armário será aberto e a armadura que Deus preparou poderá ser usada. O jejum é uma das armas a qual Deus nos deu. Jejuar não é apenas ficar sem comer. Não se trata de dieta. O jejum é um tipo de ritual de purificação. Deus nos mostra, através da sua palavra, qual o tipo de jejum que não agrada a Deus. Isaías capítulo 58, do versículo 3 ao versículo 11. Através do jejum, Deus nos dá autoridade, revestimento e nos traz respostas. Toda guerra estabelecida gera esforço físico, mental e espiritual. Acontece dentro desses níveis e por isso precisamos cingir o nosso entendimento com a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 16. O louvor também é uma arma poderosa. O louvor abre os céus quando tudo parece impossível. Voltando agora a falar das armaduras, como eu já falei, do cinto da verdade e da couraça da justiça. O cinto da verdade é que nós precisamos viver a verdade. Para então, quando nós orarmos com base na palavra de Deus, quando nós queremos falar com base na palavra de Deus, nós possamos ter autorização para fazer isso. E tenha efeito isso. A couraça da justiça, ela é algo que protege os nossos órgãos vitais. Como é isso? Eu tenho que viver na justiça de Deus. Eu tenho que viver segundo a vontade de Deus e não segundo a minha vontade, não segundo o que eu acho certo. O calçado do Evangelho da Paz. Muitas vezes nós entendemos o uso do calçado do Evangelho da Paz, somente como um ato de evangelismo, somente como um ato de propagação do Evangelho. Mas ele não vem representando somente isso. O calçado do Evangelho da Paz significa que aonde eu pisar, eu não só tenho que levar o Evangelho da Paz, mas aonde eu pisar, eu tenho que ser a paz. Aonde eu pisar, os meus rastros têm que ser paz. Por onde eu passar, o rastro que vai ficar tem que ser rastros de paz. Eu não posso chegar em um lugar e deixar rastros de confusão, deixar rastros de guerra, deixar rastros de desentendimento. Eu não posso ser aquela pessoa que aonde eu coloco a planta dos meus pés, ao invés do ambiente ser modificado de forma a glorificar o nome de Deus, o ambiente se torna pesado. O ambiente se torna confuso. O ambiente se torna um lugar de desentendimento. Não. Quando eu faço uso do calçado do Evangelho da Paz, significa que aonde eu coloco os meus pés, ali tem que haver paz. Aonde eu coloco os meus pés, o rastro deixado por mim tem que ser rastro de paz. Tem que ser rastro de calma. Tem que ser rastro da glória de Deus. Tem que ser rastro da palavra de Deus. Isso significa também calçar o Evangelho da Paz. Não só a propagação, também a propagação. Porque aonde eu chego, eu tenho que levar a palavra de Deus. Isso é algo que Jesus ele nos ordenou. Pregai o Evangelho a toda criatura. Mas só que muitas vezes
o meu exemplo de vida, o meu testemunho de vida fala mais do que o que eu falo. Tem uma frase que diz que os meus atos ecoam mais forte do que o que eu falo. E o autor ele ainda fala melhor. Ele ainda diz: eu não consigo ouvir o que você fala, porque o que você faz ecoa mais alto. O que você faz ecoa mais alto do que o que você fala. Então, se eu tenho paz em mim, se eu estou calçada com o evangelho da paz, eu posso chegar no lugar e não falar nada. Eu posso chegar no lugar e não falar e não pregar. Mas só a minha presença naquele lugar, ela já vai trazer paz. Por quê? Porque não é a minha presença somente. Porque é a presença do Espírito Santo que está em mim. Porque em mim está o Espírito Santo. Porque em mim está o calçado do Evangelho da paz. E quem é a paz? Jesus Cristo de Nazaré. Então, se eu tenho a paz em mim, aonde eu chego, eu deixo paz. Aonde eu chego não tem confusão. Aonde eu chego, se a confusão ela tem que acabar, porque a presença do Espírito Santo está na minha vida e chegou naquele lugar. O escudo da fé. O escudo da fé ele é uma arma extremamente importante, porque ele protege, e ele protege não só como uma armadura individual. O escudo da fé ele também vem como uma armadura em grupo. Como é isso? Quando os soldados eles lutavam antigamente usando esses escudos, vocês já devem ter assistido filmes medievais, filmes de guerras medievais. E vocês veem nesses filmes que quando os soldados eles lutam, eles têm aquele batalhão lutando naquela guerra, as horas que para certos tipos de armas que são lançadas do inimigo contra ele, que eles se juntam todos e fechando como se fosse uma barreira. Então naquele momento eu não estou protegendo somente a mim, eu também estou protegendo o meu irmão e o meu irmão também está me protegendo. Todos eles se juntam ombro a ombro, unindo os seus escudos, tapando os seus escudos de cima a baixo, tanto que tem uns que ficam abaixados com o escudo, outros ficam em pé, outros já levantam o escudo cá para cima. Então, quando é lançada uma bola de fogo, uma bola de ferro, ou pedras revestidas de betume com fogo, que viriam para derrubar todo aquele batalhão, o escudo, ele aguenta. O que significa isso? Significa que quando eu estou em um lugar, em uma oração, em uma reunião, que aquilo ali também é um campo de batalha, eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo naquele lugar e eu tenho que estar com a minha fé em ação. Em um só pensamento com todos os meus irmãos e com a minha fé em ação. Porque se eu estou no lugar e a minha mente está vagando, se eu estou em um lugar que eu sei que ali está tendo uma batalha espiritual, nos próximos vídeos nós iremos falar um pouco mais aprofundado disso. Mas se naquele lugar está tendo uma batalha espiritual, porque batalha espiritual ela acontece 24 horas por dia. Ela não tem hora determinada, ela não tem dia determinado, ele não tem lugar determinado para acontecer. Acontece 24 horas por dia. A diferença é que em algumas reuniões específicas, em alguns cultos específicos, aquela batalha ela é maior. Ela é uma guerra maior, ela é uma batalha mais travada, mais dura, mais difícil. Então, nessas horas, a minha fé tem que estar unida com a fé dos outros irmãos. Nós temos que estar em uma só fé. Para que, quando o inimigo ele lance algo maior contra nós em conjunto, está todo mundo unido em um só pensamento, em uma só união, em uma só fé, e nós conseguimos resistir àquele ataque. O capacete da salvação é algo muito importante. No ano passado, fazendo um trabalho da faculdade, eu fui pesquisar acerca da salvação, acerca da depressão em pastores e líderes de igreja, o estresse em pastores e líderes de igreja.
E algumas pesquisas que eu encontrei, não só aqui do Brasil, mas Estados Unidos e Europa, dizia que muitos pastores líderes não acreditavam mais na salvação. Não acreditavam mais na volta de Jesus Cristo. E isso é muito chocante, mas é uma verdade. E é algo que nós temos que nos atentar a estar sempre com o capacete da salvação. Como é isso? Simples. O diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha para nos atacar. Ele fica 24 horas ao nosso derredor, catando um buraquinho que ele ache para lançar uma seta. E a nossa mente é um dos lugares que mais recebe seta, que ele mais lança seta. E setas de pensamentos que muitas vezes estamos desapercebidos e achamos que o pensamento é meu. Esse pensamento que veio à minha mente agora é meu. Porque o diabo ele não lança uma seta assim, dizendo: eu, diabo, vou lançar esse pensamento na sua cabeça e você vai pensar desse jeito. Não. Ele lança da seguinte forma: eu estou pensando isso. Então, quando vem à sua mente o pensamento, não vem como o diabo dizendo, eu estou lançando em sua cabeça. Não, vem como eu estou pensando. Então, quando vem a minha mente, vem como algo assim, ó, eu estou pensando em derrota. Mas esse pensamento é meu? Não, esse pensamento não é meu, esse pensamento é uma seta do inimigo. Aí cabe a nós buscarmos discernimento na palavra, estarmos todo o tempo estudando, a todo tempo orando, para que quando vier os pensamentos, eu saber discernir da onde está vindo esse pensamento. Porque na Bíblia em Filipenses, o apóstolo Paulo ele diz, no que pensais? E ele diz no que eu devo pensar. Então, se está vindo um pensamento de derrota, é Deus que está me dando esse pensamento? Não. É da minha carne esse pensamento? Se for, então está repreendido em nome de Jesus. E é do diabo que está vindo esse pensamento, então está repreendido em nome de Jesus também. Então eu tenho que ter discernimento para entender de onde está vindo esse pensamento, antes que ele venha e vire um sentimento. Que eu deixe ele virar um sentimento, que ele crie raiz em mim e daí eu foque isso como um sentimento em minha vida. Para isso é o capacete da salvação. Para que esteja, o capacete ele vem como o quê? Como algo que está guardando a minha cabeça. E não é só a cabeça. O capacete ele vem, ele cobre a cabeça, ele cobre os olhos, ele cobre os ouvidos. Alguns vêm, né, dos soldados hoje em dia um pouco mais evoluídos, vamos dizer assim, usa o que cobre a boca e o nariz por causa dos gases inflamados que são lançados. Então o capacete da salvação ele vem guardando toda essa região superior do meu corpo. Ou seja, eu tenho que ter cuidado com o que eu penso, com o que eu ouço, com o que eu vejo, com o que eu como e com o que eu sinto. Por que isso, irmã? Porque não é só através do meu pensamento que Satanás vai lançar setas. Ele vai lançar seta através do que eu ouço. Ouvi de tudo e retei o que é bom. Eu posso ouvir, mas eu só posso reter o que é bom, ou seja, eu posso até ouvir, mas eu só vou deixar ir para o meu coração o que é bom. Olhar, eu tenho que ter discernimento ao que eu estou olhando, ao que eu vejo, ao que eu assisto, ao que eu leio. Porque muitas vezes o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu como ou o que eu sinto abre portas que dão legalidades a espíritos imundos atuar na vida da pessoa. Também iremos estudar um pouco mais aprofundado no próximo vídeo. A espada do espírito. Essa espada é uma arma de ataque. Não tem arma mais forte do que ela. Porém, para eu usar essa arma como ataque, ela tem que estar presa no cinturão da verdade. Eu tenho que estar revestida completamente das armaduras, porque senão não adianta eu usar a palavra como espada se eu não estou revestido. Porque eu vou atacar e quando o inimigo contra-atacar, eu estou revestido para suportar o contra-ataque.
E permanecendo em todo o tempo em oração. Ah, irmã, tem dia que eu não tenho vontade de orar. Mas oração é a obrigação do crente. E nem sempre a gente gosta de fazer o que a gente é obrigado a fazer. Mas nós precisamos fazer porque não é Deus que precisa da oração. Somos nós que precisamos da oração. Somos nós que precisamos ter uma vida de oração diária com Deus. Somos nós que precisamos estar 24 horas ligado com Deus. Passar o dia. E para eu passar o dia ligada com Deus, eu não preciso estar no joelho 24 horas. Eu estou ligada com Deus em pensamento. Porque quando eu estou ligada com Deus em pensamento, não é todo o pensamento que vem à minha mente que eu vou aceitar como meu, que eu vou deixar descer ao meu coração. Vigiando, porque nós atacamos e sempre seremos contra-atacados. Então nós precisamos vigiar. Não ache que vai entrar no território do inimigo, vai tirar ele de lá, vai expulsar, vai libertar uma alma e ele não vai atacar de volta. Então nós precisamos vigiar e entender quais são as áreas de fraquezas na minha vida que o diabo ele gosta de usar para me atacar. Quando eu entendo isso, fica mais fácil a batalha espiritual. Quando eu entendo isso, fica mais fácil eu vigiar. E jejuar. Trazer o jejum como uma rotina de vida. Jesus ele fala, quando os discípulos tentaram expulsar os demônios, e Jesus ele diz, esta casta não sai senão com jejum e oração. Não entre em batalha espiritual achando somente que as armaduras é que são necessárias. Não é. É todo